O livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, é a sequência do seu evangelho e narra os primeiros anos da igreja cristã após a ascensão de Jesus. Ele mostra como o Espírito Santo capacitou os discípulos para espalhar o evangelho em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. O livro é dividido em duas partes principais: o ministério de Pedro, capítulos 1 a 12, e as viagens missionárias de Paulo, capítulos 13 e 28. Atos destaca o poder da igreja primitiva, os desafios enfrentados e a expansão do cristianismo no mundo romano. Atos 1 a 2, o começo da igreja. Jesus ascende aos céus e ordena aos discípulos que aguardem o Espírito Santo. Os discípulos escolhem Matias para substituir Judas. No Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre os discípulos, que começam a falar em outras línguas. Pedro prega e quase 3.000 pessoas se convertem no mesmo dia. Atos 3:5, milagres e perseguição. Pedro cura um mendigo aleijado no templo, causando admiração. Pedro e João são presos, mas continuam a pregar com ousadia. Ananias e Safira mentem sobre sua oferta e são julgados por Deus. Os apóstolos são perseguidos, mas a igreja cresce. Atos 6:7, Estevão, o primeiro mártir. 7 diáconos são escolhidos para servir, incluindo Estevão. Estevão é acusado de blasfêmia e faz um poderoso discurso. Ele é apedrejado até a morte, tornando-se o primeiro mártir cristão. Atos 8 a 9, Filipe e a conversão de Saulo. Filipe evangeliza em Samaria e batiza um eunuco etíope. Saulo, Paulo, persegue a igreja, mas encontra Jesus no caminho de Damasco e se converte. Ananias batiza Saulo, que começa a pregar sobre Cristo. Atos 10 a 12, Pedro e os gentios. Pedro tem uma visão que o leva a pregar para Cornélio, um gentio. O Espírito Santo desce sobre os gentios, confirmando que o evangelho é para todos. Herodes persegue a igreja, mata Tiago e prende Pedro, mas um anjo liberta. Atos 13 a 15, as viagens missionárias de Paulo, primeira viagem. Paulo e Barnabé são enviados para pregar aos gentios. Eles enfrentam oposição, mas muitas pessoas se convertem. O Concílio de Jerusalém debate se os gentios devem seguir a lei judaica e decide que a salvação é pela graça. Atos 16 a 20, expansão da igreja, segunda e terceira viagens. Timóteo se junta a Paulo. Paulo é preso em Filipos, mas um terremoto milagroso o liberta. Ele prega em Atenas e estabelece igrejas em Corinto e Éfeso. Milagres e conversões acontecem, mas também perseguições. Atos 21-28, prisão e viagem de Paulo a Roma. Paulo é preso em Jerusalém e levado a julgamento. Ele apela a César e é enviado a Roma sob custódia. Naufrágio no caminho, mas todos são salvos. Em Roma, Paulo pregou sem impedimentos, mesmo preso. Atos dos Apóstolos mostra o poder do Espírito Santo na vida da igreja primitiva, como o evangelho se espalhou dos judeus aos gentios e como os discípulos enfrentaram perseguições com fé. O livro termina sem um final fechado, simbolizando que a missão da igreja continua até hoje. O poder do Espírito Santo. Em Atos, a igreja cresceu porque os discípulos foram cheios do Espírito. Hoje, ainda dependemos do Espírito Santo para pregar com ousadia e realizar a obra de Deus. Perseguição e fé. Em Atos, os cristãos foram perseguidos, mas não se calaram. Hoje, em muitos lugares, cristãos ainda enfrentam perseguição, mas continuam firmes. A igreja é multicultural. Em Atos, o evangelho ultrapassou barreiras culturais, judeus, samaritanos, gentios. Hoje, a igreja deve continuar rompendo divisões raciais e sociais. Missão contínua. Em Atos, a ordem era pregar até os confins da terra. Hoje, a grande comissão, Mateus 28, 19 e 20, ainda não foi concluída. Atos dos Apóstolos não é apenas um relato histórico, mas um modelo para a igreja hoje.
mostra que, com o Espírito Santo, mesmo um pequeno grupo pode mudar o mundo. O convite permanece: ser testemunhas de Cristo em todo lugar. Se gostou, já curte e segue para mais vídeos como este. Não esquece de ativar o sininho. Deus seja sempre louvado.